Oi, e aí, como é que você está? Eu tava aqui à toa, olhando o Instagram, e eu li uma frase que, assim, eu tô pensativa nessa frase, sabe? É lógico que, pela lógica, a gente sabe, mas será que a gente conscientiza na realidade? A frase é assim: nada dá certo se você se dedicar às vezes. A gente sabe que pra dar certo tem que se dedicar. A gente sabe que tem que ter constância. Mas aí eu tava assim, pensando, quantas vezes a gente se esforça pra caramba pra algo? Fica ali um tempo se esforçando, se dedicando, mas depois para. E aquilo que a gente se dedicou não tá certo. E a gente vai e culpa o mundo, a sorte, o outro, mal olhado. É bom culpar, né? Mal olhado, inveja. É bom que ele tirar a culpa da gente e colocar a culpa no outro. É muito bom, né, a gente tirar a nossa responsabilidade. Falar assim, não deu certo por conta de inveja. Não deu certo por conta de mal olhado. Não deu certo por conta de energia. Bom demais, gente. Melhor coisa que tem. Quando a gente não quer ver, é a gente culpar o outro. Dá certo, tá beleza. Mas assim, aí eu parei e pensei, gente, mas faz sentido, porque a gente muitas vezes confunde, pelo menos no meu caso, eu não sei como é que é com você, constância com intensidade. Quantas vezes eu me dediquei profundamente, intensamente a algo por um tempo, começava a dar certo, aí tu assim, não, tá dando certo. E de repente, eu parava com aquela dedicação, porque tava dando certo. Aí começava a dar errado. Aí eu culpava a má sorte, culpava não é pra ser. Aí eu tô assim, essa frase deu um estalo. Assim, gente, a gente confunde constância com intensidade. Porque quantas pessoas que eu já ouvi que, eu faço de tudo, mas não dá certo. Aí eu tô assim, mas a pessoa faz de tudo com intensidade ou com constância? Eu tô achando que faz com intensidade e não com constância. E a gente acaba confundindo. Porque, assim, é muito fácil ter intensidade por pouco tempo. Mas seguir com harmonia e equilíbrio por muito tempo é difícil. Então eu te pergunto, o que você quer que dê certo, você está dedicando com constância? Porque muitas vezes dá vontade de, tipo assim, tô tão cansado, vou parar. E então o que? A gente às vezes tem que dar um tempo no sentido de limitar o excesso. Mas será que a gente limita o excesso ou a gente acaba desistindo? Quantas vezes você já desistiu de algo porque estava tentando, se dedicou profundamente e não deu certo? Talvez você tenha dedicado com intensidade, não com constância, não com tempo, não com prazo. Porque, querendo ou não, as coisas precisam de prazo. E às vezes o prazo não é um dia, não é uma semana, não é um mês. Talvez seja 1 ano, 2 anos, 3 anos. E assim, o que te faz manter a constância? Qual que é a sua motivação para manter a constância? É conseguir adquirir algo? É conseguir sair de uma situação? Eu percebi que o que me faz manter a constância é o medo do arrependimento. Gente, se tem uma coisa que eu morro de medo, é me arrepender. Me arrepender de voltar a ser como era antes. Como era antes. Não importa como era antes. O antes é aquilo que você já saiu. Só que muitas vezes a gente sai de um processo e a gente acha que aquele processo não volta. Mas volta, gente, porque para você realmente sair de um processo e aquilo ali não voltar, precisa de muito tempo, precisa de muita modificação de consciência, precisa de muita modificação social, muita modificação de convívio, muita modificação de onde você está fisicamente, às vezes não só do meio com as pessoas, mas às vezes do físico mesmo. Você está em qual cidade? Você está em qual país? Você está em qual trabalho? Né? Então, muitas vezes, para a gente modificar realmente uma situação, não basta algumas ações, basta algumas alterações intensas. E nem sempre isso é permitido de forma rápida. Então, muitas vezes a gente começa a mudança, tem o resultado, mas mantém aquele meio. E volta.
porque é fácil. Tudo isso tem que mudar para você ter a mínima chance de voltar ao passado. Porque é energia, né? As nossas atitudes estão energeticamente aqui. Quando a gente estão energeticamente aqui, as nossas atitudes. Quando a gente tá vivendo, a gente fica aqui, ó, oscilando, né? Em geral, quando algo não tá legal, a gente fica aqui. Então, quando a gente começa um processo de mudança, a gente faz isso aqui, ó. A gente fica oscilando dentro. E quando a gente começa a melhorar aqui, a gente acha que já saiu do risco de voltar. Mas não, gente, porque a gente oscila demais. É do ser humano oscilar, lógico. Então, muitas vezes a gente... eu me dediquei, deu certo. Só que eu paro de dedicar. Só que eu não mudo nada daquilo. O meu meio social continua o mesmo. O meu meio de trabalho continua o mesmo. O meu meio de atitudes continuam os mesmos. E com o tempo, aquela energia não se sustenta, porque você não tá ali sustentando ela. Aí você cai. As coisas não mudam e a gente culpa alguém. Sendo que a gente era o culpado. A tal zona de conforto. Todo mundo acha, que zona de conforto é a coisa mais maravilhosa do mundo. Gente, zona de conforto é horrível. Né? Ela é confortável porque você conhece os altos e baixos, só isso. Então, pra gente fazer essas mudanças aqui, não é questão de intensidade, é questão de constância. A gente vai mudando, mudando, a ponto da nossa energia vir pra cá. E mesmo que a gente oscile, a gente tende a não voltar. Mas isso precisa de muita constância e não só intensidade. Eu acho que a intensidade é pra gente ter o ânimo de iniciar a mudança. Mas a intensidade, ela não te ajuda a manter a mudança. Ela te ajuda somente a dar os primeiros passos. Então, o que você já quis mudar e que você se dedicou intensamente, mas não constantemente, e não teve a mudança? Será que talvez seja mesmo por conta do outro? Será que talvez não é por falta de constância? Ou até mesmo porque você teve uma queda naquilo que você gostaria e você desiste porque você se decepciona com você? A gente se decepciona com a gente o tempo todo, né? Então, você aceitar que você fez algo que te decepcionou, mas tá tudo bem, eu vou me acolher agora. Eu compreendo que eu sou um ser que eu erro. Eu compreendo que eu não sou perfeito, que eu errei e outras pessoas também erram, outras pessoas também caem. Mas agora eu vou usar um pouco mais de intensidade para manter a minha constância na mudança. Te faz pensar? E isso tá mexendo tanto comigo, essa mensagem, que parece tão boba, mas ela é tão real. Né? De não se preocupar tanto com a intensidade, mas sim com a constância, com a dedicação constante. Porque eu não preciso culpar o outro quando eu me dedico, quando eu faço as minhas escolhas. E o que te incentiva? Isso é muito importante. Além da troca da sai a intensidade e entra a constância, o que te motiva a ser constante? Eu acho que seria interessante a gente pensar. Porque talvez a intensidade ela pode sair para o motivo entrar. Aí fica a constância com o motivo e não a constância com a intensidade. Porque a intensidade ela vem, mas ela vai embora, porque ninguém consegue ser intenso o tempo todo. É energeticamente impossível. Mas o motivo não. Mesmo porque o motivo você pode estar aprimorando. Ou ele pode ser real mesmo. E aí? Diz aí. Já parou pra pensar nisso?